Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a esta sessão do Take Off Algarve. Então, esta sessão faz parte do evento dinamizado pela iShip, um centro de investigação do ISMAT. O tema desta sessão é Business Intelligence, previsão do cancelamento de reservas em hotéis. Então, o painel de oradores são o professor Nuno António, eu, Tiago Candeias, a professora Sílvia Pedro. Então vamos começar primeiro pela minha intervenção, vamos introduzir o tema, não é, das reservas, o que é isso, reservas de hotéis, qual é que é o interesse de prever, o número de cancelamentos das reservas. Depois a professora Sílvia vai falar nos modelos de classificação supervisionada e o professor Nuno António vai apresentar alguns resultados relevantes da sua investigação nesta temática. Então, vou começar primeiro aqui a partilhar outro ecrã. Ok, penso que estão a ver a tela, não é? Então, normalmente, quando nós falamos, não é, em reservas de hotéis, temos que ter um dataset. A importância do dataset é muito importante. Convém que o dataset apresente os padrões normais, não é? Então convém que seja proveniente de uma aplicação real. Este dataset, o autor é o Nuno António, e que usou, não é, este dataset na sua tese de doutoramento. Então este dataset é muito interessante, tem suscitado muita curiosidade, não é, da comunidade. Então atualmente já existem muitas análises a este dataset. Eu por acaso também retirei este dataset e fiz algumas análises para explorar os dados. Estes são dados já limpos, trabalhados. Isto aqui, pronto, são alguns indicadores de análise. Se calhar era interessante, se calhar, primeiro analisarmos os dados sobre a forma tabular, não é? Onde, se calhar vou começar aqui por mostrar. Normalmente estas transições aqui no Zoom é que... Pronto, então este é o dataset do Nuno António, do trabalho do Nuno António. Temos aqui os dados sobre a forma tabular. Cada linha representa um facto, que é as reservas, não é? E depois as várias colunas são as dimensões. Então temos aqui muitos dados, muitas linhas, não é? 119 mil linhas. Temos estes dados organizados com muitas dimensões de interesse, não é? E a partir daqui conseguimos fazer uma análise multidimensional e mesmo fazer previsões sobre os dados. Pronto, aqui chama a vossa atenção, não é? Temos aqui uma data, a data da reserva, que é importante, não é, para organizarmos isto sobre uma sequência temporal. Depois também temos aqui outro campo, que é o cerne da questão, que é se a reserva é cancelada ou não, que é esta coluna aqui. Estão a ver? Aqui é que determina se a reserva é cancelada ou não. Todo o estudo depois vai ser baseado na previsão de cancelamento de reservas. Então isto são os dados sob a forma tabular. É difícil nós compreendermos os dados, não é, desta maneira. Tínhamos que andar a explorar, andar a trabalhar, não é, muitos dados, a organizar,
a agrupar, obter dados agrupados, fazer operações de agregação sobre os dados, e isso, pronto, demora tempo, não é? Então, se nós observarmos estes dados de um ponto de vista gráfico, então conseguimos muito mais facilmente interpretar. Então, daí a importância de analisar os dados, não é? Na forma gráfica, e que permite, não é, percebermos melhor, interpretarmos melhor toda a informação. Então aqui são algumas perguntas, também estas perguntas, por acaso, pronto, retirei aqui do notebook, do Kaggle, mas pronto, eu fiz as respostas, não é, de outra maneira, não usei apenas o Python, usei o SQL. Então daí este dashboard correr muito rapidamente, não é? Se eu fizer aqui um refresh, é quase instantâneo, à exceção deste, que tem um bocadinho mais de processamento, mas o processamento é muito rápido e funciona tudo em paralelo. Então pronto, esta é a primeira, é a primeira pergunta, não é, que vamos responder. De onde é que vêm os guests, nomeadamente os hóspedes, não é, dos hotéis? Então aqui temos a distribuição por nacionalidade, observamos que maioritariamente vem de Portugal. Temos aqui um mapa, podemos aumentar aqui o mapa, né? Esta aplicação é muito flexível, então podemos ver aqui a distribuição das pessoas, dos nossos hóspedes, quais são os países. Isto aqui, pronto, é o chamado mapas de calor, onde conseguimos ver, não é, a proveniência dos hóspedes. Aqui, pronto, é para facilitar a visualização da distribuição de um ponto de vista espacial. Depois aqui também é outra pergunta, que é qual é que é a distribuição por segmento de mercado, se eles vêm diretamente, vêm por grupos, fazem reservas online, então é outra dimensão da análise. Aqui também é interessante analisar os preços, não é? Como é que os preços se distribuem pelo ano, como é que há a flutuação dos preços. Então estas análises também permitem, não é, conhecer mais sobre o negócio. Pois aqui temos as reservas, estas reservas se podem ser de determinados tipos, normalmente um hotel, não é, pode ter diferentes preços, então aqui é a distribuição dos preços pelo tipo de ingresso. Depois é uma análise sobre qual é que são os meses onde há mais trabalho, onde há mais fluxo. Esta outra análise, quanto tempo é que as pessoas ficam no hotel. Normalmente os hotéis têm estadias curtas, não é? Então aqui, pronto, mais do que 6 dias já não temos dados muito relevantes. Mas aqui também uma análise baseada no marketing, e esta última, pronto, é a que tem mais interesse, não é? São a percentagem de cancelamentos por mês. Então aqui também, pronto, o dataset do Nuno António tem 2 hotéis distintos, que é um hotel na cidade e um hotel no resort. Também, normalmente ele designou por H1 e H2, que são os dados, não é, relativos a um tipo de hotel e a outro, que é para depois analisar, não é, e verificar que as suas análises são independentes do tipo de hotel. Os padrões mantêm-se. Então temos aqui a percentagem de cancelamentos de reservas por tipo de hotel e observamos, não é? Este por acaso foi uma das coisas que me surpreendeu, é que a percentagem de cancelamentos é elevada. Então esta informação penso que é muito relevante para os hotéis estimarem, não é, qual é que vai ser a percentagem de cancelamentos no próximo mês, na próxima semana, porque isso depois permite gerir não é, um negócio da melhor maneira e tentarem otimizar, não é, os recursos, etc. Então pronto, isto é só para curiosidade, não é? Temos aqui uma query onde vamos extrair os dados, depois aqui é simplesmente a visualização baseada em 2 colunas. Então isto é um exemplo do tipo de análise onde conseguimos extrair, não é, informação e conseguimos interpretar e tirar logo conclusões sobre como é que
qual é que é a percentagem de cancelamentos ao longo dos meses do ano. Também, pronto, notar que temos aqui este dataset, é composto por 2 anos, não é apenas um ano, são 2 anos, o que também enriquece, não é? Porque não estamos dependentes apenas do ano, como nós sabemos, há diferenças entre os vários anos. Depois, este tipo de sistemas, dashboards, não é? Permite não apenas visualizar dados, mas também fazer previsões. Então é possível também implementar aqui os outputs de modelos. Isto aqui é, por exemplo, um modelo de time series baseado em linhas do tempo, onde temos aqui as várias semanas, o vário número de cancelamentos e podemos colocar esse tipo de análises, não é? No dashboard, e é muito rápido de processar e é informação extra. Então isto, pronto, é só para... Esta análise é simplesmente para verificarem, não é, que é possível colocar um modelo num dashboard e apresentar informação que permite, não é, simplificar a tomada de decisão do gestor, não é, dono do hotel, etc. Pronto, tudo isto é usando ferramentas open source. Então temos aqui modelos. Pronto, aqui este trabalho é um trabalho de integração, não é? Aqui há algumas partes que são mais, digamos, mais originais, mas é muito trabalho de produção. Então, pronto, esta era a primeira parte, era mostrar os dados, não é? A exploração dos dados, mesmo algumas previsões em time series, usando aqui este modelo. E agora vou passar a palavra à professora Sílvia para continuar, né, de acordo com o nosso programa. Então, muito boa tarde. Eu vou partilhar agora aqui a minha tela para ficar mais fácil de fazer aqui a apresentação. Então, eu vou falar um bocadinho sobre classificação supervisionada. A classificação supervisionada é uma das principais áreas dentro de Machine Learning. Em Machine Learning, o objetivo é treinar máquinas para aprender com dados e depois, como isso vai ser possível, utilizar modelos para fins preditivos e, portanto, a própria máquina tomar algumas decisões, tirar conclusões sozinha a partir dos dados, dos algoritmos que vão ser treinados. Eu vou fazer aqui uma distinçãozinha entre aquilo que é a classificação supervisionada e a classificação não supervisionada. No contexto da análise do risco de cancelamento de reservas, portanto, o Tiago agora falou muito, o professor Tiago falou muito na questão da taxa de cancelamento em si, da previsão, portanto, que utiliza portanto, técnicas de séries temporais para a análise das séries. Aquilo que eu vou falar é numa perspectiva de termos cada uma das reservas, portanto agora não vou falar de taxa de cancelamento, portanto no geral vou falar reserva a reserva. Então se nós tivermos para cada reserva várias informações, temos por exemplo a estadia, a duração da estadia, temos o booking pace, que é com que a antecedência foi feita a reserva, temos por exemplo o número de hóspedes, a percentagem da reserva que corresponde a fim de semana. Pronto, várias informações que podem ser úteis. O preço, não é? Também pode ser uma informação útil. Para aplicar um modelo de classificação supervisionada, nós precisamos depois ter aqui uma outra variável que indica se a reserva foi cancelada. E depois vamos ter aqui sim ou não, que vai ser 0 e 1, portanto o nosso 1 pode ser o cancelado e então nós vamos encontrar aqui modelos que vão fazer o quê? Eu vou ter aqui os zeros e os uns, não é? Para cada uma das reservas, aqui vou ter os meus dados para cada uma daquelas reservas, as informações que estiver disponíveis, e o objetivo vai ser que o modelo consiga predizer se determinada reserva com determinadas características vai ser cancelada ou não. Então, na prática, aquilo que nós vamos fazer é, a partir de vários métodos de classificação que existem, encontrar scores. Então, por exemplo, eu posso encontrar um score através de regressão logística. Eu posso encontrar um outro score através de árvores de classificação, que são modelos
portanto, em árvore. Depois há uns outros também em árvore, que é Random Forest, que normalmente dão resultados também interessantes. Posso aplicar aqui umas redes neuronais. Portanto, eu só estava a tentar explicar, portanto, a ideia geral da aplicação. Então, aqui, o que é que nós vamos depois ter como resultado da aplicação dos modelos? T-scores, que seria, por exemplo, 0.1, 0.8, 0.2, 0.3, portanto, são valores que vão estimar o risco daquela reserva ser cancelada. É claro que, às vezes, nós acertamos e às vezes erramos, ou melhor, às vezes o modelo acerta e às vezes a lógica dos modelos vai ser utilizar os dados, saí daqui. Utilizar os dados que temos ao nosso dispor para que o modelo consiga perceber, a partir das características do hóspede, qual é o risco de cancelamento para cada uma das reservas. Portanto, o modelo vai tentar classificar se é do 0 ou se é do 1. Isso faz a partir de um score, que é uma probabilidade de sucesso, que o sucesso é o que tiver contabilizado com o 1. Portanto, que no caso seria o ser cancelado. Portanto, é claro que depois, por exemplo, se o meu ponto de corte comum, aqui neste modelo de regressão logística, ele vai, a partir do 0.1, vai classificar como não cancelada, vai estimar que ela não é cancelada e vai acertar. Aqui, quando tem um score de 0.8, vai estimar que ela vai ser cancelada e vai acertar. Portanto, valores baixos ele vai estimar como 0, valores mais altos vai estimar como 1 e, portanto, ele aqui vai acertar, na maior parte dos casos, neste último, vamos pensar que, para não ficar tão aqui no limite, não ficarmos aqui na dúvida se inclui ou não inclui, vamos colocar aqui um 0,6. Vamos imaginar que aqui era um ponto de corte de 0,6. Ele ia classificar como 1, ou seja, ele ia predizer que aquela reserva foi cancelada. E então aí teríamos o quê? Teríamos um erro no nosso modelo, um erro de classificação. E depois esses scores são encontrados com vários métodos, né? Existe aqui uma gama de métodos de classificação supervisionada e depois a seguimos para portanto, o tema que eu vou falar a seguir, que é como avaliar a qualidade de cada um dos modelos, porque é claro que este errou numa observação, o outro vai errar noutra, portanto, vai haver aqui depois medidas para avaliar isso. E eu queria só distinguir que a classificação supervisionada difere da não supervisionada no sentido que eu, para aplicar este tipo de modelo, preciso necessariamente de ter esta variável que me diz é 0 ou 1, ou seja, eu já conheço o grupo para um determinado conjunto de indivíduos. E a partir dessas variáveis, das características desse indivíduo, eu vou, portanto, predizer se eles vão ficar melhor classificados num grupo ou no outro. Na não supervisionada, nós não sabemos isso. Aplica-se aqui por exemplo, uma análise de clusters para tentar perceber se uma reserva tem um perfil mais de lazer ou mais de negócios, de trabalho. Então, pegando nestas variáveis que eu tenho aqui, eu posso aplicar aqui uma análise de clusters e tentar segmentar as nossas reservas. Mas isso já é classificação não supervisionada. Eu não tinha nenhuma informação prévia sobre grupos, enquanto que na supervisionada tenho. Preciso desta variável previamente. Pronto, o que eu depois queria só explicar aqui a seguir é que, aqui neste exemplo destes scores que eu estava a dizer, o ponto de corte sendo 0.5, portanto as análises ficariam, como eu estava a dizer, tínhamos aqui este erro no final, mas o ponto de corte não tem que ser necessariamente 0.5. Então o que é que nós fazemos normalmente? Portanto, experimentamos com vários pontos de corte e vemos qual o melhor para que o nosso modelo tenha uma qualidade de ajustamento e uma capacidade preditiva mais adequada. Ora, quando se avalia o desempenho de um classificador, há aqui dois aspectos que é preciso pensar. Por um lado, ele vai se ajustar aos dados que foram utilizados para desenvolver o próprio modelo. Então aí, quando eu vou falar destas medidas para esse conjunto de dados, que é o que se chama amostra de modelação ou de treino, eu estou a avaliar a capacidade de ajustamento. Só que um bom modelo precisa de ter o quê? Uma capacidade preditiva. Ele não precisa de ser bom só nos dados que foram utilizados para treiná-lo. Ele precisa principalmente de ser bom para novos dados.
porque assim ele poderá ser utilizado para fins preditivos. Se ele for demasiado bom para o conjunto de modelação, de treino, mas depois não houver capacidade de generalização, ele não vai ser um modelo útil. Portanto, é bom que ele tenha uma boa capacidade preditiva. Então, aqui depois existem várias formas de fazer a divisão da amostra, é a amostra de treino, a amostra de teste, para avaliar o desempenho do modelo em ambas. E é claro que o principal vai ser o desempenho que ele vai ter em termos preditivos com novos dados, ou seja, conhecendo as características das reservas, como é que ele vai classificar, se vai dizer que aquela reserva vai ser cancelada ou não, portanto, qual é o risco que ele vai atribuir, que é uma informação muito útil para os gestores hoteleiros. Portanto, organizando depois aqueles scores, aqueles resultados, nós podemos pensar assim, na realidade, eu tenho aquilo que se chama o insucesso, que seria o zero, que neste caso era não cancelado, ou o sucesso, que seria a reserva ser cancelada. E o modelo vai-me predizer justamente se é insucesso, se é zero, ou se é 1, portanto, se ela não é cancelada ou se ela é. Então, aqui a ideia desta tabela, isto é uma tabela de classificação, é, considerando determinado ponto de corte, quanto é que o meu modelo acerta? Ele acerta aqui, quando diz que ele vai ser 0 e de facto ele era 0, ou aqui, em que diz que o meu modelo vai ser da classe 1 e de facto ele era. Então aqui ele está a acertar. Caso contrário, ele está a errar, ele está errando aqui, está dando falsos positivos, assim. Este tipo de tabela também é muito comum na área da saúde e, portanto, estas questões do falso positivo e falso negativo, a gente às vezes associa até nos testes, não é? Portanto, vai ser detectada uma doença e o teste pode dizer positivo ou negativo, mas na realidade a pessoa estava doente ou não estava. Então, é o mesmo tipo de análise que se faz aqui. Então, esses falsos positivos e esses falsos negativos são aquilo que nós precisamos de evitar. Então, nós queremos modelos que tenham estas, portanto, as quantidades de verdadeiros negativos ou positivos mais altas. Para conseguir analisar isso, portanto, nós temos em que, para cada ponto de corte, calcula determinadas medidas. Então, dentro desta lógica aqui da tabela, eu não vou explicar muito em detalhe também porque não tenho tempo para me alongar muito, mas há aqui duas questões importantes que são a sensibilidade e a especificidade, que são, respectivamente, a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de verdadeiros negativos. Estas duas são as principais que são utilizadas depois para avaliar o desempenho do modelo. Depois existem aqui outras medidas, por exemplo, a acurácia, que era a proporção de acerto, portanto, no geral, portanto, sem pensar em cada grupo, porque aqui na sensibilidade é o quanto é que ele acerta, mas só no grupo dos positivos reais, e a especificidade é o quanto é que ele acerta naqueles que na realidade são negativos. Enquanto que na acurácia, portanto, é quanto é que ele acerta no geral, considerando todas as observações e aquilo que ele fez de classificação. E depois temos também a precisão, que é os verdadeiros positivos, são as reservas no caso que o modelo estima que vão ser canceladas, a dividir pelo... desculpem, os verdadeiros positivos são aquelas que de facto vão ser canceladas e depois aqui a dividir pelo total de positivos que são preditos pelo modelo. Portanto, quanto é que quanto é que o modelo diz que realmente vão ser cancelados, mas dividido pelo total, portanto, acho que aqui troquei um bocadinho, era quanto é que ele, na verdade, portanto, verdadeiros positivos, vai dizer que vão ser canceladas e acerta, a dividir pelo total de reservas que ele vai dizer que vão ser canceladas, portanto, pelo total de positivos que ele vai predizer. Portanto, quanto é que ele acerta daqueles que diz, vamos pensar que era numa doença, era a mesma lógica de dizer quantas pessoas é que ele vai dizer que têm coronavírus, mas na verdade quantos é que ele acertou, em quantos é que ele disse que realmente vão ter. Percebem? Em alguns ele diz e realmente está certo, noutros ele diz que vão ter, mas erra. Portanto, é nesse sentido que se calcula a precisão. Depois há também uma curva, que é a curva ROC, que relaciona justamente aqui a especificidade com a sensibilidade. O melhor modelo vai ser sempre o que tiver mais, portanto, aqui para o canto superior esquerdo, para o canto superior esquerdo. Nós normalmente rodamos vários algoritmos, aplicamos vários métodos e depois vemos que teve o melhor desempenho. Pode ser calculada uma métrica que é a área abaixo da curva, portanto a área abaixo da curva, quanto mais alta melhor, quer dizer que a minha curva está posicionada mais nesta posição que seria o ideal.
e, portanto, com base nisso, nós vemos qual o melhor modelo. Pronto, eu acho que também não posso me alongar muito mais e vou ficar por aqui. Agradeço a vossa atenção. Vou passar a palavra, então, ao professor Tiago de Candeias. Obrigado, professora Sílvia. Pronto, agora vamos passar com a apresentação do professor Nuno António. Ok. Boas tardes, deixem-me só partilhar aqui o ecrã. E já devem estar a ver, digo eu. Sim, sim. O ecrã ainda não. Ainda Okay. não. Agora já. Agora já estão. Sim, ok. Sim. Pronto. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno António. Obrigado pelo convite também. E dizer que se a questão era falar aqui sobre também a parte da tese que utilizou, que eu utilizei com os cancelamentos, já agora de mostrar também que o trabalho não é só meu, é também com o supervisionamento da professora Ana de Almeida e do professor Luís Nunes, do ISCTE. E vou tentar ser muito rápido, porque realmente temos que demorar um bocadinho. Normalmente esta coisa dos cancelamentos aplicam-se não só na hotelaria, apesar do exemplo que estamos a ver hoje é na hotelaria. É muito importante ter qualquer indústria que tem bens ou produtos perecíveis. Normalmente isso aplica-se na aviação também, nas indústrias de serviços. Indústrias onde a procura varia com o tempo, normalmente no caso, por exemplo, da hotelaria acontece isso, normalmente quanto mais próximo da data, maior é o volume de procura. Aplicam-se a essas indústrias e aplica-se também quando os custos fixos são muito maiores que os custos variáveis. Neste caso, é também a aplicação de Revenue Management que começou a ser aplicado e este tipo de tarifas também e do Revenue Management a partir de 1990, assim mais liberalmente, ok? Eu não vou entrar aqui muito nas definições, vou avançar aqui um bocadinho à frente e vou já parar aqui num tema e numa definição que é quando nós queremos fazer previsão, e nós em Portugal e mesmo em inglês muitas vezes utilizam-se estes dois termos, forecasting e prediction. Os dois querem dizer estimar, é verdade, mas não são os dois a mesma coisa. Normalmente quando nós estamos a fazer forecasting, estamos a tentar estimar um valor, neste caso se vão haver ou não cancelamentos ou as taxas de cancelamentos, como o professor Tiago dizia. E neste caso aqui eu chamei prediction de propósito porque para além disso nós queríamos perceber quais eram os fatores que estavam por trás dos cancelamentos. E em Machine Learning hoje em dia nós conseguimos fazer modelos preditivos muito bons, mas são modelos muitas vezes que também são black boxes. Ou seja, nós não conseguimos perceber porque é que o modelo, porque é que aquelas reservas vão cancelar. E então às vezes há aqui que balançar e podemos utilizar modelos que não são tão bons, mas que são mais compreensíveis, como são o caso das árvores de decisão, que falava a professora Sílvia, que nos permitem ter alguma interpretação do modelo. E então aqui a questão logo foi utilizar algoritmos que permitissem fazer isso. As reservas são um contrato entre os hotéis e os clientes podem cancelar por razões normais. Hoje em dia há muita gente que procura negócios, um dos sites que permite fazer reservas e cancelamentos automáticos é o Provo, por exemplo. Há próprias online como a Booking que permite também e fomenta esses cancelamentos. Neste caso nós aqui utilizamos para a casa da tese dados de 8 hotéis, como o professor Tiago dizia, as taxas de cancelamento são relativamente altas, há hotéis com 40% de taxas de cancelamento e estamos a falar aqui num período antes de Covid, porque agora no Covid ainda é pior, não é? As reservas têm um problema que quando canceladas põem um risco, as reservas são um risco para os hotéis, porque têm que honrar as reservas que têm, porque têm que também, se há cancelamentos, é um custo de oportunidade. Por outro lado, os hotéis, para diminuir esse risco, o que fazem é fazer overbooking ou políticas de cancelamento muito restritivas. Só que há também um outro lado, que é as políticas de cancelamento restritivas, que é o que muita gente também às vezes faz para evitar isto em termos de negócio, que é, ok, vou aplicar políticas de cancelamento não restritivas, como por exemplo as não reembolsáveis, e assim se o cliente cancelar, fico com o dinheiro.
problema é que isso depois tem outras repercussões nas redes sociais, nos custos que o hotel tem, porque é obrigado por lei a alojar o cliente do outro lado, se houver overbooking, etc. E então essas reembolsáveis também criam esses problemas e também diminuem normalmente o preço, porque são tarifas que têm preços melhores. Okay. Então, o objetivo aqui foi criar modelos que permitissem não só fazer a previsão de cancelamentos, mas também tentar evitar esses cancelamentos e ajudar na redução. Nós utilizamos vários hotéis de resort e de cidade, com as taxas e com números de reservas diferentes em termos de características dos próprios hotéis. Fizemos modelos não só com os dados do PMS, aqueles dados que o professor Tiago estava a mostrar ao início, que eram dados das reservas apenas, mas neste caso aqui ainda foi mais à frente, porque foram utilizados dados para fazer testes, dados dos feriados, dados de preços dos competidores, dos concorrentes, ou seja, outros hotéis concorrentes e os preços que estavam a praticar, dados da reputação social, TripAdvisor e Booking, como é que estava o comportamento dos outros hotéis, porque há pessoas que fazem múltiplas reservas, por exemplo, e depois à última hora é que vão decidir em função da reputação social do hotel, ou então do preço, porque se o preço entretanto mudou. Então tudo isso nós estávamos a colher essa informação, também de eventos e também de previsão de meteorologia. Normalmente na meteorologia a chuva tem algumas implicações, o resto não, mas a chuva tem algumas implicações. Então isto fez utilizar um conjunto de data de features ou de colunas, e já agora desculpem estar tudo em inglês, mas a apresentação é de uma base que eu tinha em inglês e então é por esse motivo, mas também foi tudo desenvolvido em inglês. Um conjunto de colunas que representasse isto tudo, de variáveis que representasse isto. Algumas delas são rácios entre variáveis de fontes de dados diferentes. Por exemplo, o preço médio, a relação do preço médio com os seus concorrentes, ou seja, estamos a falar do preço médio da própria reserva com o preço médio que os concorrentes daquele hotel estão a vender online. Para quê? Para tentar perceber se o nosso hotel estiver muito caro em relação aos hotéis que são nossos concorrentes, se as pessoas cancelam no nosso hotel e vão reservar noutro. É claro que não temos informação de reservas do outro hotel, mas temos a noção que há mais cancelamentos do nosso lado. Então aqui esta necessidade de conhecer também o negócio é muito importante em data science, ou seja, data science não é só termos os dados, temos o acesso ao SQL e às fontes dos dados, não é só sabermos aplicar o machine learning e os algoritmos, é também o conhecimento do negócio, é também a componente do negócio para perceber que features, que variáveis, que colunas é que podemos misturar, utilizar, que podem ter maior valor. E isso tudo é que permite depois chegar aos melhores modelos. Também dizer que haviam aqui variáveis que têm grandes problemas, como problemas de alta cardinalidade, quer dizer que são variáveis categóricas que têm elevada cardinalidade e têm que ser tratadas de modo a não criarem overfitting, que é a problemática do modelo funcionar muito bem com os dados de treino, mas depois não generalizar bem nos dados de testes, como a professora Silvia estava a dizer, nos dados que ainda não conhece. Aqui também há a questão das probabilidades e do que é que vai acontecer. Porquê? Este é um gráfico que representa a realidade, ou seja, nós temos aqui uma data de chegada e temos aqui os cancelamentos que até vêm mais ou menos a subir ao longo do tempo e na realidade, nós quando olhamos para datas futuras, quando olhamos para o futuro, a maior parte, e principalmente quando olhamos a maior distância, quando, por exemplo, estamos agora em maio, se estivermos a olhar para as reservas de setembro ou de outubro, a maior parte das reservas que estão no sistema em casa são muito poucas e a maior parte ainda não estão confirmadas. E se não estão confirmadas, ou estão canceladas ou ainda estão por chegar, porque só vão chegar em setembro. Então, na realidade, nós nunca podemos utilizar estes tipos de reservas, porque nós não sabemos se elas efetivamente vão chegar ou não. O que quer dizer que também que o dataset não está balanceado e que temos aqui problemas.
e é preciso depois também ainda ver problemas de distribuição estatística ao longo do tempo. Se o preço, por exemplo, subiu mais depressa ou teve uma tendência diferente da antecedência das reservas, quer dizer que há mudanças de padrões estatísticos ao longo do tempo. Também é preciso tratar dessas variáveis. Neste caso, no nosso caso aqui, acabamos por dividir isto em blocos temporais, e estes blocos temporais foram utilizados então 70%, 75% de cada bloco para treino e os outros 25% para teste. E isso é que permitiu, foi uma das novidades aqui, foi isso que permitiu alcançar melhores resultados. O último algoritmo que se utilizou foi o XGBoost, que é mais ou menos parecido com um Random Forest, que a professora Silvia estava a dizer. De um ponto de vista muito simplista, são centenas de árvores de decisão, onde cada uma vê parte dos dados, parte do dataset, dos registros, e cada uma só vê parte das colunas. E depois elas entre si, vamos dizer que 200 árvores de decisão é que vão votar entre si para decidir qual é a reserva qual é o estado da reserva, se deve ser considerada como vir a cancelar ou não. Muito rapidamente, porque nós estamos aqui já na hora, já estou a ver, só para dizer que os resultados aqui alcançados em termos de test set e de accuracy, das medidas que estávamos a falar, houve aqui hotéis, o mínimo foi 75, por exemplo, de accuracy com o máximo 93, hotéis com 26, 74 de precision e da AUC 66 a 89. No AUC também houve aqui outros resultados melhores. Foram estudadas as tais variáveis que eram importantes e chegou-se à conclusão que, dependendo do hotel, haviam variáveis como, por exemplo, o lead time, que é a antecedência com que as reservas são feitas, eram mais importantes do que noutras. Noutras, por exemplo, era uma determinada agência, as reservas serem de uma determinada agência. Okay? Há diferenças sobre isso. Vou passar aqui um bocadinho à frente. E isto foi validado testando um protótipo em 2 hotéis, um hotel de resort e um hotel de cidade. Esse protótipo diariamente tirava dados, aplicava esse modelo. No hotel tinha um ecrã que lhes permitia uma aplicação que ver essas previsões e permitia atuar sobre essas previsões. Ou seja, para além de perceberem quais é que eram as taxas de ocupação previstas, ou seja, porque tinham, por exemplo, aqui neste dia 182 reservas, mas o sistema dizia que iam ser 175, porque 7 possivelmente iriam cancelar. E depois poderiam ver quais é que iriam cancelar e atuar sobre elas. Okay? E atuavam, poderiam enviar e-mails com descontos, oferecendo melhor serviço aos clientes, etc. Não contactaram todos os clientes, porque era preciso também ter aqui algumas regras e dá algum trabalho contactar todos os clientes. Escolheram reservas com fossem chegar só dia 3 dias ou com alto valor, etc. E basicamente depois isto foram feitos testes AB, que é a metade das reservas não eram mostradas, a outra é que era, e basicamente os resultados aqui, até porque os modelos iam aprendendo por eles próprios, à medida que o tempo passava com as previsões, iam melhorando as suas previsões. Os resultados aqui da accuracy já foram de 85, 86, precisões também na ordem dos 80, AUC já muito próximo dos 90. E nos testes AB, então, o que podemos ver é que, na prática, quando os clientes eram contactados, é que havia grandes diferenças, que era aqui, então, é que se consegue ver melhor. Eu vou passar aqui um bocadinho à frente para ser mais rápido, que é nos grupos de clientes que eram identificados como vindo a cancelar e onde se contactou esses clientes, as taxas de cancelamentos baixaram de 45% para 7,9%. Okay? E no outro hotel foram valores muito similares. Basicamente, os modelos funcionavam e, em regra, fizeram reduzir os cancelamentos em 37 pontos percentuais nestes 2 hotéis. E nos clientes que cancelavam também não era muito problemático, porque alguns respondiam logo na própria hora, o que permite pôr o quarto à venda novamente e ter mais tempo. Isto, números redondos, mais ou menos permitiu ao hotel poupar só nos cancelamentos à volta de 30.000 euros nos 3 meses do protótipo. Okay? Próximos passos é colocar isto a trabalhar com mais fontes de Big Data ainda e automatizar o processo através de chats, para que aí se consigam contactar mais pessoas. E basicamente é isto, assim, muito depressa, muito resumido, nos 14 minutos ou nos 15 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Também já estou aqui a obter
aqui algumas mensagens do professor Américo, a outra sessão também está. Mas pronto, só queria dar a oportunidade aos participantes de alguém, se quiser fazer uma pergunta. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Ok. Pronto, então queria agradecer, não é, à professora Sílvia, ao professor Nuno António pela disponibilidade. Penso que foi uma sessão muito esclarecedora sobre o tema. É um tema muito importante atualmente, não é, cada vez mais. Então todas estas ferramentas são muito importantes, não é, no momento atual. Então penso que estamos todos muito contentes, não é, com esta sessão sobre um tema cada vez mais importante.